noite, nesse salmo que eu sei que você conhece, e muitas vezes nós até recitamos ele sem abrir a Bíblia, e que ele faz parte e deixa bem claro o posicionamento do bom pastor, do pastor que cuida, do pastor que está presente. Como é bom termos alguém que está presente nas nossas vidas todos os dias. Vamos ler o texto e aí nós vamos então tentar aqui trazer alguns pontos importantes de que nos passa a experiência do salmista. Todos acharam, amém? Salmo 23, livro de Salmos, capítulo 23, todo o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, teu bordão, teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. E aí, como eu dizia, como é bom a gente ter alguém que está presente nas nossas vidas. Como é bom lembrar, por exemplo, dos momentos de criança, quando nós temos sempre o nosso pai ali conosco. Caímos, tem alguém para nos acudir, alguém para limpar talvez o arranhão, a ferida que naquela queda nós adquirimos. Como é bom quando estamos com fome e alguém está ali para nos atender, trazer o alimento para dentro da nossa casa. Quando estamos com sede, e sempre quando pequeno, quando criança, tem alguém para nos proteger, e sempre é a pessoa do pai ou da mãe que está ali envolvido, preocupado, nos dando, provendo aquilo que nós precisamos: roupa, comida, água e uma casa para morar, e tudo que nós podemos imaginar de bom, sempre temos quando temos alguém que é constante nas nossas vidas. E aí nós sabemos que esse papel na família é exatamente o pai e a mãe, e às vezes os irmãos mais velhos sempre estão ali para socorrer e para ajudar. É bom demais, é satisfatório ter pessoas que se preocupam com o cliente, pessoas que no momento que mais precisamos estar conosco ali, estar preocupado com cada um de nós. E aí eu queria que você repetisse isso, e é exatamente a função do nosso Pai, do nosso Senhor, do nosso Deus. É exatamente o pastor que cuida, o pastor que está presente, o pastor que tira os carrapichos das nossas vidas espirituais, o pastor que nos dá o alimento necessário para nos mantermos com fé, o pastor que nos dá a água necessária para não sentirmos sede. É Ele que cuida de cada um de nós, é Ele que está presente nos momentos bons, nos momentos difíceis. Por isso que o salmista, ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você já imaginou ser cuidado por um pastor que não deixa faltar nada para você? Você já se imaginou sendo cuidado pelo Senhor, o soberano, aquele que além de cuidar, deu a sua vida por mim e você, mesmo não merecendo? E como homem que somos, humanidade, não merecemos o carinho, não merecemos a atenção, não merecemos o cuidado de Deus para conosco, muito menos a salvação. Mas se preocupou com a humanidade quando desceu do seu trono de glória e se fez carne, habitou entre nós e conduziu toda a sua vida dentro de um ministério que pudesse atender a necessidade de cada um de nós. Descrever o grande pastor que vive pelas ovelhas, o salmo tem sido tratado como três comparações. A primeira comparação: pastor e as ovelhas.
Está exatamente no versículo 1 e versículo 2, quando o salmista diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. É descrever essa unidade, ou melhor, esse relacionamento de pastor e ovelha. O Senhor, Ele quer ser sempre o nosso pastor. Nós é que precisamos escolher se queremos ser ovelha dele. E quando escolhemos ser ovelha, nós temos a certeza de que Ele vai estar conosco em todas as circunstâncias. E esse relacionamento, ele precisa cada vez mais melhorar. Esse relacionamento, ele precisa ser abençoado. Esse relacionamento é um relacionamento onde existe uma intimidade, ao qual nós somos os beneficiados, porque nós temos um pastor que cuida de nós. Segunda questão que nós podemos entender e enxergar no texto é que no versículo 3 e 4 fala sobre o guia e o viajante. Imagine, uma estrada que você não conhece, sempre é necessário alguém que guie. Hoje a gente tem o meu nome? GPS. Mas como é importante o GPS? Às vezes o GPS deixa a gente em situação difícil. Ele é importante, mas às vezes deixa em situação difícil. Eu já vi uma reportagem que se colocava o GPS no Rio, São Paulo, nas cidades maiores, o GPS de vez em quando dizia entra à direita, e quando o pessoal entrava à direita era uma grande favela e era assaltado. Não que tivesse uma combinação entre o GPS e o ladrão, mas às vezes o GPS deixa a gente numa situação difícil. Mas o guia que nós estamos falando aqui, o guia que está inserido nesse Salmo 23, é aquele que em momento algum erra. É aquele que está em todos os momentos das nossas vidas, é aquele que guia pelo caminho correto. Basta eu querer ser ovelha, basta eu entender que Ele é Senhor e Salvador da minha vida. Veja se não é, versículo 3 e 4, falando sobre o guia e o viajante. Versículo 3 diz assim: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão, o teu cajado me consola. É o Senhor que é o nosso guia. Como pastor, Ele cuida, Ele guia, Ele quer o melhor, Ele quer que andemos no melhor caminho, Ele quer que nós possamos estar no melhor lugar, Ele quer, na verdade, ter esse encontro e esse relacionamento conosco, de maneira que Ele cuida de nós, cuida de cada um de nós individualmente. Terceira questão que a gente pode encontrar no texto, está no versículo 5 e 6, hospedeiro e hóspede. Veja, se não é exatamente isso que fala o texto: preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Hospedeiro e hóspede. Quem somos hóspedes? Cada um de nós. E o hospedeiro, o Senhor nos hospeda, nos recebe, nos recepciona e cuida, e bota a mesa, e coloca óleo sobre a nossa cabeça e nos livra do mal. Mas é aquele que nos dá proteção. Precisa apenas tomar uma decisão, precisa apenas reconhecer a sua soberania, precisa apenas ter uma vida no altar, uma vida de comunhão, uma vida de intimidade com o Senhor, e aí nós vamos encontrá-lo como hospedeiros, nós como hóspedes. Isto ressalta, queridos, as três grandes verdades da provisão, da direção e da comunhão divina. Quando fazemos isso, quando enxergamos isso, nós percebemos três coisas de grande importância. Nós percebemos a provisão de Deus, a direção que Deus dá e a comunhão que precisamos manter com Ele. Você tem comunhão com Deus? Você tem intimidade com o Senhor? Você tem orado para buscar essa intimidade? Você tem se preocupado em manter a sua vida no altar? Você tem deixado o Espírito Santo transformar o seu ser? Você tem firmado um compromisso com Deus? Porque quando fazemos tudo isso, nós vamos ver a provisão de Deus sobre nós. Nós vamos ver Deus nos direcionando para o que é melhor. E nós vamos manter uma comunhão com o Senhor. Queridos, o texto, na verdade, ressalta a importância de termos e de escolhermos o Senhor como nosso pastor. Você tem escolhido quem para ser o seu pastor?
A televisão, os ensinamentos do mundo, aos seus desejos carnais, porque o pastor é aquele que guia, é aquele que cuida, é aquele que dá o alimento certo. Ou você tem realmente buscado esse alimento certo, ou você tem visto outras coisas como o seu pastor. Você tem depositado a sua fé aonde? Em quem? Assim como Davi, querido, vigiava suas ovelhas, o grande pastor, Deus, estava vigiando o Davi. O pastor rege, guia, alimenta e protege as suas ovelhas, e elas obedecem ao pastor, seguindo, amando e nele confiando. Você tem seguido ao Senhor? Você tem amado ao Senhor? Você tem, na verdade, deixado o Senhor lhe guiar, e você tem confiado no Senhor? Veja o que é que diz lá no livro de João, no capítulo 10. Abre lá a tua Bíblia, por favor, em João, o Evangelho de João, capítulo 10. Do versículo 3 ao versículo 16. João 10, do versículo 3 ao versículo 16. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Todos acharam? Lá no livro de João, capítulo 10, do versículo 3 ao versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque ele reconhece a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das todos quantos vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, entrará e sairá e achará comida, pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou bom, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Que bom louvar a esse pastor. Que bom estar sendo cuidado por esse pastor. Quando ele diz aqui, queridos, que ele é a porta, que ele é exatamente aquele que cuida, que ele é aquele que está sempre presente, que as ovelhas ouvem e escutam e reconhecem a sua voz, mas somente aqueles que acreditam que Jesus Cristo é o pastor da sua vida, somente aqueles que realmente se preocupam em estar na presença do Senhor, somente aqueles que querem ser obedientes ao Senhor, esses vão reconhecer a voz do bom pastor. Pastor, veja o que é que diz o texto. Volta lá para o Salmo 23, por favor. Veja, versículo 2, ele diz: pastos verdejantes, águas de descanso. Cristo é o pão da vida, Cristo é a água viva. Somente Ele dá o alimento certo, somente Ele dá a água necessária e certa, que pode matar a minha sede e que pode matar a sua sede.
Se você abrir a sua Bíblia, lá no livro de João ainda, volta para lá para João, por favor. No capítulo 6, no versículo 48, João, capítulo 6, versículo 48, veja o que João diz aqui. Capítulo 6, versículo 48. Eu sou o pão da vida. Jesus afirma isso. Você pode procurar alimento em qualquer outro lugar. Quando eu estou falando aqui de alimento em relação a Cristo, eu estou falando do alimento espiritual. Você pode buscar em qualquer outro lugar, mas nunca vai saciar a sua necessidade de se alimentar, a sua fome espiritual. Mas quando eu entendo e procuro ver que o Senhor é exatamente aquele que é o pão da vida, nós vamos entender que Ele é o alimento que pode matar a minha necessidade espiritual. Só a fonte de Jesus Cristo pode matar a sua fome espiritual, e somente Ele pode te dar a água necessária para matar a sua sede. Lá no livro de João, ainda no capítulo 4, no versículo 10 e o versículo 14, João 4, 10 e 14, veja o que é que diz no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 10 e o versículo 14. O 10 diz assim: replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E o versículo 14 diz assim: aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Queridos, a água que o Senhor dá é uma fonte para jorrar na vida eterna. Quem quer ir para o céu aqui? Quem quer ir para o céu? Levanta a mão. Quem quer ir para o céu? Quem não quer, fica aí com a mão baixa. Lá no céu, quando bebermos dessa água e formos transportados para o céu, lá nós iremos beber dessa água sem necessidade de sentir sede, porque o Senhor é a fonte que mata a nossa sede. Nós vamos estar face a face com Ele. Veja o que o texto diz, querido. Refrigera-me, versículo 3, no Salmo 23, ele diz exatamente isso. O pastor está lá escrevendo, Davi, o profeta Davi está escrevendo, ele diz: refrigera-me. O pastor, como Salvador, ele sara as ovelhas. Quando Davi diz isso, refrigera-me, ele está dizendo que é exatamente aquele pastor que cuida das feridas da ovelha e sana o problema da sua vida e traz alegria ao seu coração, porque ele cuida de forma que ele coloca exatamente o remédio necessário e suficiente para fechar a sua ferida. É refrigerar-se no Senhor, é buscar a presença do Senhor, é deixar que Ele cuide das nossas feridas. Mas, na verdade, nós muitas vezes pensamos que nós mesmos podemos cuidar das nossas feridas, mas a função de ter um pastor como o Senhor é exatamente para que Ele possa cuidar de cada detalhe das nossas feridas, de poder colocar o remédio necessário para fechar a ferida. É por isso que o Davi diz: Ele refrigera a minha alma. Versículo 4 diz assim: o bordão e o cajado para guiar e defender o rebanho. Quando ele dá o bordão e o cajado ao pastor, quando o pastor tem isso na mão, é exatamente para defender o rebanho e guiar o rebanho. No Salmo 23 nós encontramos todas as ferramentas, porque ele se refere exatamente ao pastor supremo, ao pastor que cuida, ao pastor que ama, ao pastor que está do nosso lado, ao pastor que tem autoridade e poder para fechar as nossas feridas. É a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Atos capítulo 20, do versículo 28 ao versículo 31, você depois anota aí, depois você lê em casa, vai nos falar sobre essa questão de guiar e de defender o rebanho. Mas no versículo 5 a gente encontra o salmista Davi dizendo: o bom pastor unge.
E quando ele fala o bom pastor unge, ele diz: o pastor põe o óleo nas feridas que as ovelhas recebem dos espinhos, dos pedregulhos. Assim o Senhor Jesus alivia e consola as nossas necessidades. É só no Senhor que nós vamos ser aliviados da nossa dor. É só o Senhor que vai nos consolar de tudo aquilo que pode acontecer de ruim nas nossas vidas. É o pastor que está presente na minha vida e na sua, que vai nos colocar no braço e vai nos levar para o melhor lugar, porque Ele é aquele que cuida de cada coisa das nossas vidas. Mas, queridos, veja que no versículo 6 traz a questão de habitar. Ele diz: habitarei. E quando Davi está falando sobre habitar, ele está falando sobre comunhão com Deus. Porque ninguém come na mesma mesa com o Senhor se não tiver comunhão com Ele. Ninguém vai para o mesmo lugar que o Senhor está se nós não tivermos comunhão com Ele. Se nós não arrependermos dos nossos pecados. Se nós não aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Versículo 6 do Salmo. Vamos ler versículo 6, o livro de Salmos, no capítulo 23. Eu sei que você sabe de cor, mas o bom é ler. Ele diz assim: bondade, misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei. Aonde ele está dizendo aqui? Habitarei na casa do, para todo o, isso se chama comunhão com Deus. Quando Davi fala habitarei, ele diz: eu tenho comunhão com Deus. Eu tenho comunhão com Deus na terra e depois ainda mais nos céus. É o quião dos que pertencem à família de Deus. É exatamente ter a certeza de manter comunhão com Ele e ter convicção de salvação. É o Senhor que nos promove isso, que nos dá essa certeza. Veja o que é que Paulo diz lá em Efésios. Abre lá, por favor, no livro de Efésios. Efésios capítulo 2. Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 2, versículo 19 a 22. Efésios capítulo 2, versículos 19 a 22. Quem achou, diga amém. Diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito puro. Amém? Essa é a comunhão com Deus, é habitar na casa do Senhor, é ser edifício bem estruturado na rocha, que é Jesus Cristo. Mas eu quero concluir dizendo: nada falta naquele que recebe as bênçãos de Cristo. Não falta descanso, não falta refrigério, não falta diretrizes, não falta companhia, não falta consolação, não falta sustento e nem falta gozo. Vamos ficar em pé? Aqueles que entenderam essa mensagem.